vamos seguindo aqui, vamos tratar de mais 3 temas relacionados ao novo CPC e os seus reflexos no processo do trabalho. Primeiro tema da aula de hoje é aqui o julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado parcial de mérito, que é um instituto que consta aqui no artigo 356, parágrafos 1º a 4º do novo CPC. O parágrafo 5º, ele não se aplica, a gente já vai entender o porquê. Então, nós temos a aplicação dos parágrafos 1º a 4º do artigo 356 do novo CPC, o julgamento antecipado parcial de mérito. Por que o parágrafo 5º não se aplica de acordo com a instrução normativa 39 do TST? Porque ele diz que da decisão caberia agravo de instrumento. E aqui no processo do trabalho caberá recurso ordinário. Então nós vamos ver aqui que da decisão que julgar de forma antecipada o mérito, caberá recurso ordinário e não agravo de instrumento como é previsto no CPC. Por isso que o parágrafo 5º do artigo 356 não se aplica. Mas os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º se aplicam. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é a seguinte: quando a gente ajuiza uma ação, a gente espera que ao final seja proferida uma sentença de mérito. Ou seja, que após todo o contraditório, todo o trâmite, após toda a produção de provas, tenhamos uma decisão de mérito. Só que muitas vezes nós vamos ao Poder Judiciário formulando vários pedidos. Pedir dano material, dano moral, pedir adicional de insalubridade, pedir adicional disso, gratificação daquilo outro, horas extras. Ou seja, eu vou ao Poder Judiciário e na minha petição inicial formulo os pedidos A, B, C e D. Formulo 4 pedidos. Dependendo da hipótese, nós vamos aqui decidir os 4 lá no final. Lá no finalzinho, quando for proferida a sentença, terei a análise dos 4 pedidos. Mas dependendo de algumas situações que nós vamos ver agora, nós poderíamos ter julgado um ou alguns desses pedidos já antes. Eu não precisava esperar a sentença lá no final para julgar os 4 pedidos. Pode ser até que eu já pudesse julgar um deles no início, muito antes. Ou seja, poderia ter feito julgamentos parciais. Julgo A, depois B, depois C, para depois julgar D. Poderia ter ocorrido isso? Sim. Essa é a ideia do julgamento antecipado parcial de mérito. Por que antecipado? Porque normalmente o mérito é julgado lá no final. Lá no final tem julgamento de mérito. Eu estou antecipando esse julgamento. E estou parcial, ele é um julgamento antecipado parcial, porque eu estou julgando parte dos pedidos que foram formulados. Só que nós vamos ver aqui o seguinte, que pela aplicação desse dispositivo, olha o que eu posso ter. Aplicando esse julgamento antecipado parcial, eu posso ter mais de uma sentença e mais de um recurso ordinário por processo, tranquilamente. A gente vai acabar com aquela ideia de que em cada processo nós temos uma sentença, ou seja, dessa única sentença eu tenho um recurso ordinário, a gente vai acabar com isso. Nós poderemos ter várias sentenças ao longo. Geralmente, o que nós temos? Decisões interlocutórias, para depois temos uma sentença. Aqui nós podemos ter várias sentenças com vários recursos ordinários. Então, o juiz julgou de forma antecipada o pedido A, ele proferiu uma sentença. Eu vou interpor um recurso ordinário dessa sentença. Depois ele foi lá e julgou de forma antecipada o pedido B. Proferiu uma sentença julgando o pedido B, vão interpor recurso ordinário daquela sentença que julgou B. Depois julga C e D, outra sentença, outro RO. Então isso vai acontecer por aplicação desse dispositivo? Vai. Quando eu julgo de forma parcial o mérito, eu profiro sentença, da sentença cabe um RO. Tanto que eu falei para vocês que o parágrafo 5º, que não se aplica, prevê o cabimento no CPC de agravo de instrumento. E aqui no processo do trabalho é RO.
Então, de cada decisão caberá realmente um RO. E essas decisões parciais, elas vão formar o quê? Coisa julgada material. Essas decisões parciais, ó, como são de mérito, vão formar coisa julgada material. Isso significa que se você não interpuser o recurso ordinário, a sentença em relação àquela parte transitou em julgado. Já era. Então, houve lá o julgamento do pedido A. Você não interpôs recurso ordinário, vai transitar em julgado. Transitando em julgado, o que vai acontecer? Já era. Se você foi condenado, a outra parte vai poder iniciar execução definitiva, ou seja, você tem que interpor recurso. Não vamos com aquela ideia de interpor recurso ao final, não. Nesse ponto eu estou falando de julgamento de mérito. Eu não estou falando de decisão liminar, de decisão interlocutória, não. Estou falando de decisão de mérito capaz de formar coisa julgada material. Outro ponto relacionado aqui, ó. Quais são os requisitos, as situações que podem ser já o julgamento antecipado parcial de mérito? Quando é que o juiz vai julgar dessa maneira? Ó, primeiro, quando os pedidos forem incontroversos. Se eventualmente eu tiver um pedido incontroverso, eu, juiz do trabalho, já vou julgar desde logo. Então, houve o pedido de condenação ao pagamento de horas extras, adicional disso, adicional daquilo, gratificação daquilo outro, dano moral. Se o pedido relacionado ao adicional noturno for incontroverso, não houve defesa, não houve questionamento, o juiz presume devido o valor do adicional noturno, o que ele vai fazer? Ó, julgamento antecipado parcial. Vamos, desde logo, já proferir uma sentença dizendo que há aqui direito ao recebimento daquele adicional. Ponto. Depois nós vamos decidir os demais. Então, se o pedido for incontroverso, não há necessidade de produção de prova, então, desde logo, já vamos julgá-lo. Depois, há uma outra hipótese aqui, que é o seguinte: pedidos que não dependem de produção de prova. Pode ser que o pedido seja até controvertido. O pedido seja controvertido, mas o juiz verifica que não há necessidade nenhuma de produção de provas. Se não há necessidade de produção de provas, o que nós vamos fazer? Vamos julgar. É aquele velho julgamento antecipado que a gente tinha lá no CPC de 73, ó, não precisa produzir prova, temos o julgamento antecipado da lide. Aqui eu tenho o julgamento antecipado parcial de mérito quando não houver necessidade de produção de prova. Não precisa produzir prova, vamos julgar, ok? Essas seriam as duas situações aqui. Se for interposto recurso, então vamos lá. O juiz decidiu de forma parcial e foi interposto recurso. No caso aqui, o recurso ordinário. Poderá haver a liquidação e a execução provisórias, já que esse recurso não possui efeito suspensivo. Se não possui efeito suspensivo, podemos liquidar e executar de maneira provisórias. Se for interposto recurso, se não for interposto o recurso, o que eu tenho em relação a essa decisão? Trânsito em julgado. Se eu tenho trânsito em julgado, cabe liquidação e execução definitivas. Essa que é a ideia. Ok? Então, isso que pode ser explorado nos concursos daqui para frente. Julgou de forma parcial, não recorreu, transitou em julgado, liquidação e execução daquela parte ali. Interpôs recurso, como ele não tem efeito suspensivo, só devolutivo, eu posso fazer a liquidação, a execução provisórias daquela parte ali. Mas tem que interpor recurso sob pena de trânsito em julgado, de formação de coisa julgada material, ok? Na sequência, para nós finalizar, não, mais um, faltam mais dois
dispositivos, vamos falar da improcedência liminar. Improcedência liminar, artigo 332 do novo CPC. Coloquei aqui, ó, que esse dispositivo é uma melhora do artigo 285A do CPC de 73. Porque, ó, lá pelos idos de 2005, 2006, houve a alteração do CPC anterior para incluir o artigo 285A daquela época do CPC antigo. Para quê? Para possibilitar a improcedência liminar. Então vejam que começou a ser possível o julgamento liminar de improcedência, que era o quê? O juiz recebia a ação, lia a ação e falava, ó, tem direito não. Não tem direito, vou proferir uma sentença de total improcedência, negando todos os pedidos formulados pelo autor. Nem citava o réu. Essa ideia continua. Então o juiz pega o processo e fala, deixa eu ver, ó, não tem direito, vou julgar improcedente. Profere uma sentença, nega todos os pedidos, o réu nem fica sabendo daquele processo, só fica sabendo depois com o trânsito julgado, nem é citado para apresentar defesa, nem nada. Por que nós temos aqui uma melhora em relação ao 285, do CPC anterior? Porque agora o 332 aumenta as hipóteses de improcedência liminar. Agora, essa improcedência liminar, ela vai ocorrer quando não houver necessidade de produção de provas e quando for contrário a entendimentos sedimentados dos tribunais superiores. Então, eu posso julgar aqui improcedente quando não houver necessidade de produção de provas e quando aqueles pedidos forem aqui contrários a entendimentos sedimentados dos tribunais superiores. Por exemplo, você ajuizou uma ação pedindo a condenação em uma determinada situação e tem uma súmula do TST, do STJ, do Supremo falando que você não tem direito. O juiz vai olhar, pô, peraí, está em confronto com a súmula do tribunal tal, improcedência liminar. Então, a gente não precisa ali de todos os requisitos que nós tínhamos no 285A, de repetição da situação já ser apenas de direito. Então, não, eu posso até ter agora a situação de fato. Se ela não precisar de produção de prova, se tiver clara a improcedência, já julgo de forma liminar, ok? E olha o importante aqui. Se for para reconhecer decadência e prescrição, eu também julgo de forma liminar. Então, lendo a petição inicial, eu percebo que há decadência, que há prescrição. Estou lendo lá a inicial da reclamação trabalhista, eu falo, pô, mas peraí, já tem mais de 2 anos do término do vínculo. Pô, o vínculo terminou há 2 anos e 3 meses. Opa, prescrição bienal, julgamento de improcedência liminar. Para que eu vou perder tempos notificando, citando? Não, olhei, li, opa, improcedência liminar, vou reconhecer a prescrição, vou reconhecer a decadência. Então, são 2 hipóteses que possibilitam esse julgamento liminar. Beleza, galera, olha o que acontece. Ao julgar, o juiz profere uma sentença. Da sentença, é possível a interposição de recurso. Então, dessa sentença, vou interpor o meu recurso ordinário. Ao receber o recurso ordinário, olha o que acontece. Eu posso ter retratação em 5 dias. Então, ao interpor o recurso ordinário daquela sentença, o juiz, lendo o meu recurso, pode chegar à conclusão que ele errou. Eu estou falando, estou deixando bem claro por que o juiz errou, por que não era hipótese de julgamento liminar, de improcedência limitar. O juiz lê aquele negócio e fala, rapaz, o Bruno tem razão, errei. Então, ele pode se retratar. Essa é uma das hipóteses em que o juiz pode se retratar de sentença. Então, ele teria ali 5 dias para realizar essa retratação. Perfeito? E agora,
para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar sobre o instituto que consta no artigo 976 do CPC. Incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, como alguns falam. Tem gente que fica, IRDR, que porra de IRDR é esse? Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. A ideia do novo CPC, a gente está vendo, que é facilitar ao máximo e tornar mais célere possível o julgamento das ações. Então, vamos aqui julgar de forma antecipada, vamos julgar improcedente liminarmente, vamos julgar de maneira repetitiva. Se nós temos a mesma matéria sendo discutida em vários processos, vamos julgar aquela matéria e vamos espalhar essa decisão em relação aos outros processos, em vez de ficar julgando processo por processo, dando a mesma decisão em todos eles, nós vamos apreciar a matéria, vamos concluir pela decisão, qual é a melhor decisão, e aquela decisão vai valer para os processos que tratam daquela matéria. Então essa que é a ideia aqui do incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas, Bruno, já tem dispositivo na CLT, o 896C da CLT, que fala do julgamento de recurso de revista repetitivo. Pô, por que eu preciso do IRDR? Por que o IRDR se aplica aqui se eu já tenho o dispositivo que fala do julgamento de recurso de revista repetitivo? Qual que é a vantagem aqui do incidente de resolução de demandas repetitivas? A vantagem é a seguinte: por que o IRDR em tese é melhor? Por que ele tem que ser aplicado? Porque ele é mais amplo. A CLT fala apenas o julgamento de recurso de revista repetitivo. O IRDR pode ser aplicado aos tribunais, por exemplo, para os tribunais julgarem recursos ordinários repetitivos, demandas repetitivas. Então, eu tenho aqui no CPC uma situação mais ampla. O CPC ele é mais amplo, ele possibilita aqui principalmente a aplicação desse procedimento pelos tribunais, pelos TRTs. Hoje, TRT não pode aplicar a regra da CLT porque ela é apenas para recurso de revista repetitivo, que é julgado pelo TST. Então, agora o TRT pode aplicar o IRDR, ok? Alguns pontos relacionados a ele. Quando é que eu vou julgar essas demandas repetitivas? Quando eu tiver repetição de processos com controvérsias sobre a mesma questão de direito. Eu tenho vários processos com a mesma questão de direito. Aí, para evitar essas decisões contraditórias, nós vamos aqui reunir alguns deles, vamos decidir a matéria e, como eu falei, vamos aplicar aquela decisão aos múltiplos processos. Então, eu preciso ter aqui como requisito para a aplicação desse incidente, eu preciso dessa multiplicidade, eu preciso aqui dessa repetição de processos que gerem risco de ofensa à isonomia e à insegurança e à segurança jurídica. Então, o risco aqui de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Isso porque, galera, se eu julgo processo por processo, eu tenho ali 10 processos com idêntica situação. Se eu julgo de 1 a 1, pode ser que nesse eu defira, esse eu não defira, porque são julgadores diferentes, são ministros, são desembargadores, juízes diferentes. Então, concedeu para esse, não concedeu para aquele, concedeu para esse, não concedeu para aquilo outro. Aí eu tenho um ferimento à isonomia. Se eram situações idênticas, por que um teve o direito reconhecido, por que o outro não teve? Então essa é a ideia, evitar essa ofensa à isonomia e evitar a ofensa à segurança jurídica. Por quê? Se cada juiz julga de uma forma, eu não sei como que vai ser a minha situação. Qual é a segurança que eu tenho? Eu vou ganhar ou vou perder? Depende. Depende do juiz. Isso não é bom. Então,
Então a ideia aqui é você realmente uniformizar. Ou concede para todo mundo porque existe o direito, ou não concede para ninguém porque a norma não tutela, não protege aquela situação, ok? E além disso, iniciamos esse incidente em determinado processo. O incidente foi iniciado em determinado processo, houve abandono ou desistência daquele processo. O que vai acontecer com o incidente? O julgamento do incidente será realizado da mesma forma. Vejam que o abandono do processo, a desistência do processo em que o incidente foi iniciado, não acarreta a desistência ou abandono do incidente. Uma vez iniciado o incidente de resolução de demanda repetitiva, ele vai ser julgado, porque aí não interessa mais apenas ao processo do Bruno, do João, da Maria. Aí eu tenho agora o interesse de uma coletividade. Como a ideia é evitar essas ofensas aqui, eu não estou falando mais no interesse do Bruno, eu estou falando no interesse da coletividade. E olha um ponto importante aqui no próximo slide. O Ministério Público vai ser fiscal da lei nesse procedimento, quando não for o autor do mesmo. Então, o Ministério Público pode ser o autor do incidente de resolução de demanda repetitiva. Se ele não for o autor, ele será fiscal da lei. Será fiscal da lei. E olha aqui, ele vai assumir a titularidade quando houver abandono ou desistência. Então, o Bruno abandonou o processo, o Bruno pediu desistência do processo, nós vimos que ele continua, mas vai continuar como? Quem vai tocar esse incidente? O MP. O Ministério Público, ele é fiscal da lei e quando há o abandono ou a desistência, ele assume essa titularidade. Ele que vai assumir para que o incidente seja julgado no mérito. Perfeito? E esse incidente, para a gente fechar, pode ser iniciado por juiz, partes, MP ou Defensoria Pública. Então, possui legitimidade para dar início ao procedimento juiz, partes, MP e a Defensoria Pública. Ok, meus amigos daqui?